delegado André Luiz Barbosa, responsável por toda a apuração. Delegado, como é que esse caso ele foi elucidado? Eu queria detalhes de como que vocês chegaram no síndico, na acusação do síndico que foi preso agora pela manhã. Boa tarde, Domingos. Boa tarde a todos os espectadores. O GH foi responsável pela coordenação da Força-Tarefa, mas contou com o apoio também da Delegacia Municipal, do Grupo de Investigação de Desaparecidos, na pessoa do Dr. Pedro Omar, da participação da Delegacia de Investigação de Homicídios Estadual, na pessoa do Dr. João Paulo Topasserini. Então, foi uma força-tarefa chefiada pelo GIH, mas contou com diversos atores da Polícia Civil. Esclarecer de início que um caso de desaparecimento ele traz como uma circunstância uma complexidade para a investigação. A gente não tem um corpo para estabelecer esse marco inicial, mas claro que o autor não pode ser premiado por isso. Então, a gente precisava de uma investigação madura, robusta, técnica, para a gente conseguir provar que ele é o autor do crime sem que a gente tivesse o corpo. Então, tudo isso trouxe essa dinâmica. Então, como foi que a autoria foi definida? A gente conseguiu provar na investigação que ele tinha os meios, o modo e o motivo para praticar esse crime. Toda a dinâmica, todos os detalhes que permeiam a investigação, desde a gravação dos vídeos feitos pela Daiane, a hora que ela envia esses vídeos, o deslocamento dentro do prédio, que traz o contexto do porquê ela desligou, que foi a questão do padrão de energia. Conseguimos, através de testemunha, identificar que o síndico preso hoje já tinha utilizado desse artifício de desligar o padrão de energia para fazer valer sua vontade. Ele queria participar de uma reunião em condomínio presencialmente, ele foi impedido. Então, para que ele impedisse a reunião de acontecer, ele desligou o padrão. Isso aconteceu previamente ao desaparecimento da Daiane. Então, tudo isso foi instruído no inquérito policial, mostrado o padrão de comportamento, que, através das imagens que a gente tem disponíveis na investigação, a gente conseguiu identificar um lapso temporal em que a Daiane desaparece às 19 horas e a primeira pessoa a ingressar no prédio pelos elevadores, o local onde ela desapareceu, ela entra às 19h08. Uma senhora que mora no prédio. Então, foi o primeiro marco temporal para a gente estabelecer que o que aconteceu com Daiane aconteceu num lapso temporal de 8 minutos. Então, foi um dos fortes indícios para demonstrar que a pessoa que praticou esse crime tem que ter conhecimento do prédio, dos pontos cegos, dos locais de saída, e que tudo pudesse ser feito sem levantar suspeitas. Então, foi todo um quebra-cabeça montado por toda a equipe que fez parte da força-tarefa para demonstrar que ele era o autor do crime, em um primeiro momento, representar pela sua prisão temporária e, através da sua prisão, a gente chegar à materialidade direta do crime, que foi com o corpo do cadáver. A Daiane foi encontrada hoje, infelizmente, já sem vida, 15 quilômetros após o centro da cidade, na rota compatível com o que a gente apurou na investigação, e o local foi indicado exatamente pela pessoa presa hoje, pelo suposto autor dos fatos. Então, essa autoria delitiva é estabelecida no primeiro momento pelos indícios que a gente tem na investigação e complementada pelo apontamento do local exato do corpo. Isso é uma das motivações da coletiva, vocês apresentam que foi justamente disputa comercial. Como é que se deu esses embates entre os dois? As desavenças entre o autor e a vítima, elas começaram em novembro de 2024. A administração dos apartamentos dele era feita, dos apartamentos dos familiares da Daiane, era feita pelo síndico do prédio. Ele acumulava as funções de síndico e também das corretagens dos apartamentos à disposição de propriedade da família. Então, acontece um desacordo comercial em novembro de 2024. A partir de então, a família entrega a Daiane essa administração dos apartamentos e isso começa a gerar diversas desavenças entre eles. Diversas desavenças comerciais, processos mútuos, ora como vítima, ora como autor, tanto cíveis quanto criminais. Então, tem um marco temporal muito interessante que foi trazido pela investigação que, por que após tanto tempo, por que após tantas desavenças, o fato ter acontecido nesse fatídico dia 17? Ocorre que o síndico solicitou uma Assembleia Geral Extraordinária, tendo como um dos pontos a proibição da Daiane de ingressar às áreas comuns e de atuar como corretora no prédio. Até então, pelo que foi apurado, ele tinha conseguido a maioria dos presentes para aprovar esse ponto. Esse fato acontece em outubro de 2025. Entretanto, a Daiane tinha ingressado com ação judicial para que ela tivesse amplo acesso ao prédio, pudesse atuar como corretora, e essa ação ela tem um trânsito em julgado em 11 de dezembro de 2025. Então, traz para a gente essa motivação a mais, de acordo com as diversas desavenças que tinham acontecido entre eles,
para que a gente chegue até o dia 17, o dia fatídico, e tenha acontecido esse crime contra a Daiane. A polícia avalia então que essa vitória judicial que a Daiane teve nesse dia, ela pode ter endossado os ânimos aí do síndico. Exato, ele tinha diversos motivos, diversas desavenças, diversas rixas, mas especificamente no período prévio ao acontecimento do crime, tem essa circunstância documentada de que transitou em julgado uma decisão que condenava não ele pessoalmente, mas a administração do prédio a danos morais pelas condutas praticadas contra ela, bem como dava o acesso a ela, ao prédio, às áreas comuns e para atuar como corretora. O síndico era também corretor? Ele podia fazer a gestão desses imóveis? Ele tem apartamentos próprios que ele colocava a administração perdão. E ele tem apartamentos próprios que ele colocava a alocação de temporada, assim como ele atuava como administrador de diversos outros apartamentos. Ele, inclusive, tenha sido responsável até para contribuir para que o prédio pudesse ser finalizado. Houve uma questão ali na obra do prédio, um certo atraso na finalização, e ele tinha presidido uma associação e contribuiu para que o prédio finalizasse. Então, ele tinha toda uma gestão, ele tinha conhecimento de todas as áreas do prédio, pontos de saída, pontos cegos de visão, monitoramento, para que ele pudesse ter praticado esse crime. Cuja dinâmica específica do subsolo, que é um local com um ponto cego, que chama de monitoramento, que a gente não teve acesso às imagens, esse ponto em específico, a gente vai depender do laudo cadavérico da vítima, que a gente possa estabelecer essa dinâmica. Você disse de processos. A polícia tem mensurado, a apuração chegou a avaliar quantos processos ambos moviam entre eles? São diversos procedimentos que é importante esclarecer aqui, que todos os procedimentos que tinham chegado à Polícia Civil tinham sido encaminhados, tinham sido dados o devido tratamento, que seja quando a Daiane compareceu como vítima, o procedimento foi concluído e foi encaminhado, desde logo quando chegou ao conhecimento da Polícia Civil. São diversos processos, são diversas ocorrências, diversos vídeos juntados em diversas ocorrências. Também são processos cíveis, criminais. Ora, a Daiane apareceu como vítima de injúria, agressão, lesão corporal. Ora, ela aparecia como autora dos mesmos fatos. Então, são diversos procedimentos mútuos, cíveis e criminais. Por que o filho também foi preso? Qual que é a participação dele? No dia 17 de janeiro de 2026, 2 dias após a assunção da presidência do inquérito por meio do GIH, nós fizemos a primeira diligência que pudesse indicar ali qualquer hipótese do síndico ser apontado como autor, que foi a perícia no carro dele, que é o carro que que é captado em uma rota incompatível com o que ele costumava fazer, que é a 1936. Esse carro é visto indo até o possível local onde o corpo foi desovado, volta para a cidade em 48 minutos, deslocamento esse que duraria em média 15 minutos. Então, a gente teve esse indício da possível deslocamento do carro deslocamento do corpo através desse carro. Fizemos uma perícia no dia 17 de janeiro para obter eventuais resquícios biológicos. Isso aconteceu no sábado 17 de janeiro às 12h24. No mesmo dia, o filho dele é visto e foi captado em mais de monitoramento que comprova que ele comprou um telefone naquele mesmo dia, às 13h50, ou seja, 2 horas após a gente ter feito essa perícia no carro dele. E ele, cuja profissão é de sistemas, ele pode ter contribuído para ocultar provas, obstruir a justiça, ao entregar um telefone novo que foi comprovado, que foi entregue para o pai utilizar, e a partir disso poder destruir provas, eventualmente, que poderiam ser utilizadas no telefone anterior, que pode ter sido descartado.